Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, abraçando a todos e a cada um, e desde já agradecendo a presença de todos, para juntos, nesta noite, reflexionarmos sobre mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: se algo possas fazer por ti mesmo, pensando na vida futura, faze-o no atendimento ao teu próximo, em todas as suas necessidades. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema Fora da caridade não há salvação, considerado o lema do Espiritismo, especialmente no movimento espírita brasileiro. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária. A base evangélica encontramos-la em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, no qual Jesus explica ao doutor da lei a parábola do bom samaritano. E a base doutrinária nos vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 8, um texto de Paulo Apóstolo intitulado Fora da caridade não há salvação. Mas eu imagino que muitos tenham a curiosidade de saber como começou esta máxima, fora da caridade não há salvação. Qual é o aspecto histórico dessa máxima? A primeira referência de que temos conhecimento dessa expressão está na Revista Espírita, de janeiro de 1861. Num artigo de Allan Kardec intitulado A Bibliografia Católica contra o Espiritismo. Nesse artigo, o insigne codificador da nota registra a obra Bibliographie Catholique, da edição de 3 de setembro de 1860, e editada por Georges Gandhi, que então se apresenta em defesa da Igreja Romana e, por conseguinte, em franca oposição ao Espiritismo, afirmando que o Espiritismo é obra de Satanás. Kardec, então, vai responder. E ele, o próprio Kardec, relata que este é o primeiro ataque sério contra a doutrina espírita. Até porque, naquela época, a imprensa e os escritores haviam se limitado apenas a ridicularizá-lo, sem demonstrar maiores preocupações com a doutrina. Mas no caso do artigo de George Gandhi, é diferente, principalmente quando ele afirma que o Espiritismo é uma obra de Satanás. E aí Allan Kardec, no seu artigo A Bibliografia Católica contra o Espiritismo, em determinado momento ele afirma, abre aspas, portanto, como a caridade é o princípio fundamental da doutrina do Cristo, concluímos que toda palavra e toda ação contrárias à caridade não podem ser, como dizeis com muita propriedade, inspiradas por Satã, ainda mesmo que este se revestisse da forma de um arcanjo. É por essa razão que diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação.
Agora eu queria chamar a atenção de você, meu irmão, minha irmã, que este fato se deu em 1861. E 3 anos mais tarde, em 1864, esta frase de Kardec, fora da caridade não há salvação, seria o capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Falemos um pouco sobre a caridade. Segundo o dicionário Rowaisse eletrônico, caridade é virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Mas ela pode também ser considerada o ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. E segundo o Espiritismo, o que seria ou o que é a caridade? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é a caridade segundo o Cristo interpretava, os Espíritos respondem: o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Explorando algumas obras na literatura subsidiária, recolhemos algumas pérolas ofertadas pelos bons espíritos acerca da caridade. Por exemplo, na obra Lampadário Espírita, o espírito Joana de Ângeles, no capítulo 53, intitulado Em Louvor da Caridade, diz que caridade é o estímulo vivo da fraternidade, que ligará homens e nações numa só família, qual imenso rebanho sob o comando de um único pastor. O que nos leva a concluir que, de acordo com Joana de Ângeles, a caridade tem um efeito inclusivo. Na obra Sublime Expiação, o espírito Victor Hugo, na terceira parte, capítulo 6, intitulado A Bênção da Paz, diz: a caridade é luz na estrada, abençoando as sombras e tornando-as claridade. O que nos leva a compreender que, segundo Victor Hugo, a caridade tem um efeito transformador. Na obra Do País da Luz, o espírito Alves Mendes, no capítulo intitulado Caridade Total, diz: a caridade é o bálsamo que consola todas as dores, o manto que tapa toda a nudez, o auxílio que socorre toda a miséria, o pão que mitiga toda a fome, a água que sacia toda a sede, a luz que ilumina toda a treva, a força que anima toda a fraqueza, o sentimento que penetra todos os corações, a riqueza ao alcance de todos os mendigos. Então, a belíssima contribuição do espírito Alves Mendes nos leva a concluir que a caridade tem um efeito múltiplo. Mas ainda nessa mesma obra do País da Luz, ela foi trazida a nós pelo médium Fernando de Lacerda, o espírito Alves Mendes, ainda nesse capítulo Caridade Total, diz que caridade é fazer justiça, é corrigir o defeito, é animar o tímido, é proteger o ousado, é exalçar a verdade, é enobrecer o humilde, é semear a paz,
é pugnar pelo bem, é estabelecer a concórdia, é servir o amor, é esquecer agravos, é desculpar as faltas alheias e é, acima de tudo, adorar a Deus. Belíssima contribuição do espírito Alves Mendes. Mas existe uma outra obra que também há um registro sobre a caridade. É a obra Obras Póstumas, de Allan Kardec. Lá na página 42, Kardec diz: caridade, origem de todas as virtudes e base da ordem social. Mas como a expressão comporta também a palavra salvação, porque diz fora da caridade não há salvação, vejamos o que se compreende por salvação. Em primeiro lugar, temos que considerar que a ideia salvacionista vem de tempos imemoriais. As versões católica e protestante do cristianismo, que admitem e acreditam na tese da existência única, entendem os católicos que após a morte a alma deverá seguir para o inferno, para o céu ou para o purgatório. Isso é o que os nossos irmãos católicos entendem que acontece com a alma depois da morte da criatura. Por outro lado, os nossos irmãos protestantes admitem que depois da morte a criatura irá ou para o céu ou para o inferno. Para esses nossos irmãos não existe o purgatório. Mas essa ideia de salvação tem que vir de algum lugar. E exatamente de um conceito religioso, de que as almas podem se salvar ou não depois da morte física. E aí nós fomos acostumados historicamente a acreditar na ideia do céu e do inferno. O céu seria o lugar teológico para onde vão as almas que se salvam, ou seja, aqueles que foram bons na terra durante a sua existência. E o inferno seria o oposto, o local para os que não se salvaram porque não fizeram por merecer esse prêmio definitivo, por conta das suas atitudes infelizes durante a existência, vão então para esse local que é diametralmente oposto ao céu. Eu queria chamar a atenção que o estudo da salvação no catolicismo é denominado soteriologia. A soteriologia diz que para uns bastaria a fé, enquanto outros dizem que a lei da fé precisa as boas obras. Mas existe um terceiro grupo que, a respeito da salvação, na soteriologia, defende que somente a graça divina pode conceder a salvação da criatura humana. E você poderia perguntar, e segundo o Espiritismo? O que diz o Espiritismo sobre a salvação? Bom, realmente é preciso registrar que para a doutrina espírita, as ideias de salvação, juízo final, paraíso, inferno, Satanás, todas essas expressões e ideias que são empregadas na Bíblia são apenas figuras de linguagem. O nosso ponto de partida para esta compreensão é a constatação de que a doutrina espírita preceitua que não existem esses lugares teológicos definitivos, que eles nada mais são do que alegorias para estados emocionais e de evolução espiritual transitórios conforme o progresso do espírito imortal. Bom, podemos então concluir que, segundo o Espiritismo, a ação
a salvação é uma ação pessoal e não um julgamento exterior. Aquele que desencarna ao demandar o plano espiritual não será submetido a nenhum tribunal, a nenhum julgamento. Você vem para cá ou vai para ali, não. Cada um constrói o próprio espaço de consciência onde ficará após a sua encarnação. Por quê? Porque é o próprio indivíduo que salva a si próprio. Isso não vai se dar na esfera de um tribunal, mas no único espaço onde pode ser percebida verdadeiramente a lei de Deus. E que espaço é esse? A consciência. Todos nós, ao retornarmos ao plano espiritual, o véu da consciência se abrirá e nós aí, consciencialmente, teremos a própria definição do espaço que nos cabe neste plano espiritual, em função de tudo que, do que fizemos na existência anterior. Mas há uma outra pergunta que deve incomodar a todos nós. Mas se é o próprio indivíduo que se salva a si próprio, como é que ele consegue isso? O que ele deve fazer? Aí a própria doutrina dá a resposta. O caminho único é a prática da caridade, onde podemos concluir que a expressão salvação para o espírita se aproxima da ideia de melhoramento espiritual. Sim, porque a pessoa caridosa já melhorou espiritualmente. Mas existem outros significados de salvação que, a exemplo do que fizemos com verbete caridade, buscamos em algumas obras da literatura subsidiária e também recolhemos algumas pérolas ofertadas pelos bons espíritos. Por exemplo, na obra O Espírito da Verdade, capítulo 8, intitulado A Rigor, está escrito: salvação é libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie à construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de elevação, ou de evolução, melhor dizendo. Elevando-se a passos mais altos de evolução. Na obra Candeias na Noite Escura, de Hermínio Corrêa de Miranda, capítulo 12, intitulado Gaveta de Papéis, está escrito: salvar-se. Salvar-se é aperfeiçoar-se espiritualmente, a fim de não cair em estados de angústia e depressão após o transe da morte. É, em suma, libertar-se dos erros, das paixões insanas, da ignorância. Na obra O Consolador, benfeitor Emmanuel, na questão 225, que fala sobre salvação da alma, nos diz o seguinte: considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha para o amor e sabedoria universais. Na obra O Espírito da Verdade, capítulo 3, intitulado, melhor dizendo, Legenda Espírita, é assinado pelo Espírito Bezerra de Menezes. O que nos diz Bezerra? O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atenderem semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura, e alongar,
entendimento e serviço. É por esta razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Você, meu amigo, minha amiga, deve estar achando estranho não haver comentários da minha parte sobre todas essas pérolas recolhidas durante a montagem desta reflexão. Por uma razão simples, elas todas são autoexplicativas. Tanto o conceito de caridade quanto o conceito de salvação estão perfeitamente explicados nesses recortes que fizemos das obras, principalmente das obras subsidiárias consultadas no planejamento desta reflexão. É fato que, se nós quisermos ou desejarmos a salvação da alma, do espírito, na perspectiva de, na próxima etapa da vida do espírito imortal, estarmos num lugar que não seja de tanto sofrimento, nós precisamos desde já, agora, nessa existência, construir este espaço consciencial que nós vamos denominar de salvação desde agora. E o caminho mais curto e talvez único é o da prática da caridade moral, da caridade espiritual, da caridade material. Agradecendo o carinho da atenção dispensada e de todas as boas vibrações, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.